Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos, família Frutífera, a mais um vídeo muito especial. Mas claro, né, quero começar agradecendo vocês que estão aqui, que me ajudam, que me apoiam, que me encorajam, que comentam, curte, compartilha. Esse é o time que eu quero caminhar junto, a Milha Extra, viu? E é vocês que estão sempre aqui ajudando, contribuindo, compartilhando, enfim. Eu quero deixar aqui registrado minha gratidão e meu amor por cada um de vocês que fazem a diferença. Acredite, talvez para você dar um like, curtir, comentar, compartilhar para alguma amiga, para você pode não ser nada, não significar tanta coisa. Pode ser porque você achou interessante, acha importante alguém saber, mas contribui tanto, ajuda tanto, faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo de valor e mais pessoas precisam dele, então acaba que ele compartilha. A nossa comunidade, ela pode ter um número pequeno de pessoas, mas é um número bem expressivo. As poucas que estão aqui, se continuarem assim, firmemente, ajudando e contribuindo, faz com que esse número, por mais que seja menor, atinja e alcance o maior número de pessoas. Então é isso. Estou feliz. Começo assim já grata, porque sim, eu tenho muitos motivos de gratidão e eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem que eu acho muito profunda, muito pertinente e que vale muito a pena a gente pensar sobre ela, refletir e olhar para dentro, sabe? E entender se, será se eu tenho sido essa pessoa aqui? Será se de alguma forma, mesmo que inconsciente, o meu comportamento esteja muito alinhado às regras, às leis, às normas, às coisas, à conduta que eu tenho que ter, mais do que o cristianismo que eu preciso viver em mim? Então eu quero que abra nossa mente para a gente pensar e refletir sobre isso. Sempre que eu trago uma mensagem, ela é para ser movida primeiro em mim, para que eu possa refletir, eu possa me enxergar, para então eu compartilhar com alguém. E para que assim como eu tive esse entendimento, não apenas de compreender, mas de decidir viver, que ele possa acessar teu coração e você também decida viver essa jornada, tá? E aí tá lá no livro de Romanos. Hoje eu tô toda armada, minha filha, eu vim foi de espada, então prepara que tá forte, igreja. Romanos, o livro de Romanos é um livro que vale a pena a gente passar tempos com ele, lendo ele. E eu costumo sempre dizer, o livro de Romanos é um livro que você não convida só o Espírito Santo para estar com você, ele direcionando na leitura, não, você implora e diz para ele, meu filho, fica quase como um tradutor, meu amigo Espírito Santo, porque eu preciso da sua graça para me compreender tudo que tem aqui nessa escritura, que é muito profundo, tá? Então, vamos ler a partir do capítulo 2, a partir do verso 17, que diz assim. Aqui, gente, Apóstolo Paulo falando para os judeus. Os judeus, eles seguiam ricamente, assim, firmemente a lei. Então, eles tinham essa conduta. E vocês vão ver, eu vou ler só alguns versículos e a gente vai caminhar um pouco por essa mensagem de uma forma mais resumida, mas trazendo mais o contexto para a nossa vida, para a aplicação da vida, do que propriamente entender o contexto geral e as escrituras com profundidade, tá? Não que não seja importante, é extremamente importante, por isso que eu comecei encorajando você a ler Romanos. Mas porque eu acredito que esse trecho aqui cabe muito para as nossas vidas hoje e traz muita reflexão, se assim a gente decidir refletir sobre ele. E aí tá lá no capítulo 17, diz assim, ó. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instituído pela lei. Você está convencido de que é guia de cego, luz para os que estão em treva, instrutor de insensatos, mestre de criança, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Gente, é muito forte o que ele diz aqui. Ele fala que os judeus, eles eram pessoas que falavam sobre a lei. Eles sempre iam impor a lei. Mostravam como era a lei. Mas muitos deles não viviam a lei. E o pior de tudo, que ele diz aqui no final, ó. Pois está escrito, o nome de vocês é blasfemado entre os gentios. Os gentios são as pessoas que não conheciam a Cristo. Ele diz que é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Por quê? Porque aqui são pessoas que conhecem a lei, mas não praticam a lei. São pessoas que falam da lei, mas não vivem o cristianismo. A verdade é que a graça, nós fazemos algo, o que nós fazemos para Deus, o que nós conseguimos fazer é pela graça de Deus. Impor uma lei, a lei é importante, a lei é necessária. Claro que é necessária. Mas a lei não nos salva, a graça nos salva. Nós somos salvos pela graça de Deus, pelo favor imerecido do Pai. Não é o ato de fazer, não é o ato de cumprir aquilo que vai me salvar. Porém, entretanto, quando eu sou salvo pela graça, a lei, ela não é algo mais imposto. Ela é algo que eu faço naturalmente porque eu sou transformada em Cristo. E eu compreendo o quanto é importante eu seguir a lei. Não porque
impôs aquilo. Mas pela graça de Deus que me alcançou, eu faço a lei, eu cumpro a lei. Mas quando a pessoa vive o inverso, quando ela vive a lei de forma onde ela exige que o outro viva, onde ela tem um comportamento que aparenta ela viver debaixo de uma lei, ela não entendeu o poder da graça. Porque nós não temos o poder de fazer aquilo que é necessário ser feito o tempo todo. Deus, o próprio Deus, entregou o Filho dele para morrer na cruz por nós, para que nós possamos ter essa graça sobre nós e agir conforme ele quer que nós ajamos. E agir debaixo de uma graça, de um favor imerecido. As nossas ações condizem porque a gente entende o que foi o sacrifício do Calvário. Então, se você, assim como eu, e há um tempo atrás, não entendia o sacrifício do Calvário, acredite, você vai fazer coisas sobre a lei, mas você ainda não vai ser totalmente transformado. Ele quer dizer que é ruim, eu não posso seguir as regras. Não, não é isso. Você é inteligente, você está entendendo o que eu estou querendo dizer. É importante, as regras são importantes. Mas quando a gente vive o cristianismo, a gente não vive pela regra, a gente vive debaixo de uma graça. A gente vive debaixo do favor imerecido de Deus. E por que ele diz aqui no final, aqui, ó? O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês, porque é pessoas que falam de Deus, é pessoas que falam da lei de Deus, é pessoas que querem discernir Deus, mas a verdade é que não vive Deus, não vive o evangelho, não vive o cristianismo. Fala de Deus, mas tem atitude como se Deus não existisse. E são por conta dessas pessoas que outras pessoas que estão fora, que não estão em igreja, que não conhecem a Cristo, não querem conhecer. Porque as que conhecem têm um comportamento totalmente inadequado do que a palavra de Deus instrui. E mais, falam de lei, mas não vivem. Colocam sobre os outros fardos que nem eles mesmos conseguem seguir e nem que fazer. Então, eu quero deixar aqui para mim e para você um alerta. Para que a gente tenha condutas e nosso comportamento seja de um coração transformado. Porque sobre a lei, debaixo de uma lei, a gente vai fazendo, vai sendo conduzido, mas a gente não vai vendo uma transformação genuína. A transformação genuína vem do entendimento do que Cristo fez por nós, da entrega do Calvário. E se você estiver aqui hoje, diante aqui desse vídeo, e não compreender, e não tiver isso latente no seu coração, faça essa oração. Diga assim, Senhor, que a tua verdade passa a ser verdade dentro de mim, no meu coração. Eu não quero ser alguém que só conhece a palavra, que compartilha, que fala como ele fala, que é muito forte. Como ele fala, que ele deixa muito claro. Gente, o texto segue, é profundo demais. Continue a seguir, porque também eu não posso ficar o tempo todo aqui na leitura, porque senão ia virar um culto, né? Apesar de que não seria ruim. Mas se você não assiste, já tá com 7 minutos. Vala, meu pai, eu tenho que finalizar esse vídeo. Mas, gente, é isso. Que eu e que você possamos entender e aceitar a graça. A graça do Pai que está sobre nós. Não é uma graça para a gente viver libertinagem, fazer o que quiser, não. Muito pelo contrário. É uma graça para cumprir princípios de forma leve, amando, entendendo que o sacrifício do Calvário nunca ninguém jamais será capaz de fazer por mim e por você. Mas para a gente ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida feliz. Uma vida totalmente diferente da vida que nós muitas vezes temos vivido hoje. Ei, você acha que Deus morreu na cruz para quê? Jesus morreu na cruz, pregado numa cruz para quê? Para tu ter vida um caos, conflito, confusão, tristeza, adultério, mágoa, ressentimento foi não. Cristo morreu na cruz para você viver uma vida em abundância, uma paz que excede todo entendimento. Isso não vai te dizer que você vai estar livre de qualquer problema, mas ainda que exista o problema, você passa por ele, sabendo com quem está com você, tendo a alegria, entendendo que aquilo é passageiro e que tem algo que Deus tem para te ensinar, mas lá na frente você vai compreender, vai amar, vai glorificar a Deus por todo o aprendizado dessa jornada. Ei, gente, é muito diferente. É muito diferente uma vida com Cristo. É totalmente diferente de uma lei, de uma regra imposta, cumprida para mostrar para alguém ou para ser aprovado por alguma pessoa. Que eu e que você possamos viver debaixo da graça do Pai. Usufruir dessa graça com amor e devolvendo temor ao Senhor. E a lei, por consequência, a gente vai cumprir. Não porque foi algo que vai ser imposto sobre nós, mas porque nós entendemos que é um privilégio seguir os princípios do Pai. Então, que você possa, assim como eu, refletir sobre isso. Que Deus abençoe sua vida. Eu te espero nos próximos vídeos. Um beijo no teu coração e até lá.